E aí galera, estou começando aqui a apresentar trabalho de qualidade de software, demonstrar aí o poder do TDD e dessa bela biblioteca aí bastante enxuta e que facilita muito na criação de testes unitários e de outros tipos de teste, né? Essa biblioteca aí que é o Jest. Estou aqui com a documentação aberta. Acabei usando um pouco da documentação para ver alguns tipos de situações e tal de uso, né? Então, vindo aqui para o VS Code, a tarefa envolvia a criação de 4 casos de teste, basicamente. E via TDD, com a criação desses 4 casos de teste, a gente implementar os métodos e classes que fizessem esses testes passarem, porque a ideia do TDD é justamente a implementação do teste de modo que você ainda não tem a sua classe pronta, você tem apenas as ideias das regras de negócio. Com as regras de negócio você implementa os testes e esses testes vão nortear o que será implementado de fato para resolver essas regras de negócio. Então, inicialmente um primeiro caso de teste importante aqui era com matrículas de alunos, com o seguinte cenário: se um aluno vai se matricular em uma turma e ainda houverem vagas na turma, a matrícula dele vai ser realizada com sucesso e ele receberá a mensagem matriculado com sucesso. Então, aqui eu inicialmente contando um cenário TDD, né? As classes não estão implementadas ainda, apenas existem aqui os arquivos vazios, mais uma vez. Aqui o teste de matrícula. É instanciado um objeto de aluno, que ele recebe 2 dados, né? Até esse parâmetro aqui ele não faz sentido, porque não se recebe a idade do aluno. Recebe-se aqui o ano de nascimento do aluno. Foi uma escolha de modelo que eu fiz aqui bem simples, onde se cadastra o aluno, né? Com o nome dele e o ano de nascimento. Aí aqui a turma. A ideia da turma é instanciar aqui uma class discipline, né? Eu pensei em usar o termo class apenas, só que por class ser uma palavra reservada, para não gerar nenhum problema ou ambiguidade, né, algum problema de compreensão do código, eu usei esse nome, class discipline. Aí aqui a ideia é passar sempre um parâmetro, né, para a criação desse objeto, com a quantidade de limite que essa disciplina vai ter de alunos. Aí aqui no teste ele espera que ao registrar, né, ao pegar o objeto aqui da turma e fazer o registro do aluno, que seja retornado aqui com o toEqual o matriculado com sucesso. O porquê que eu não fiz o uso do toBe é porque essa string, né, ela pode ser lida como um objeto no JavaScript. E aí o toBe ele não consegue comparar objetos, uma vez que os objetos, ao serem comparados com o toBe, eles vão ser comparados via endereço de memória. O objeto dessa string nesse momento ele nunca vai ser igual a nenhum outro objeto aqui no código, porque o toBe compara objetos em si que vão ter endereços de memória diferentes. O toEqual ele compara valores diretamente, os valores do objeto. É como ele fizesse um passe aqui e já convertesse o objeto para valor. Então com o toEqual eu consigo comparar objetos diferentes, não importa a origem deles, porque com o toEqual vai ser feita a comparação. Com o toEqual vai ser feita a comparação das strings em si. Bem, aqui, né, era o caso de teste de matriculado com sucesso. Um caso de teste aqui teria que dar matriculado com sucesso, né, só observação, porque foi passado um limite de 20 para a turma. E ao fazer uma matrícula nova, esse limite iria para 19. Então daria para fazer a matrícula. Aí no caso aqui de teste que eu implementei, que é o caso de teste que é para dar errado, para ele cair aqui no não matriculado, turma sem vagas, eu fiz a instância de 4 objetos.
4 alunos, mas eu criei uma turma com limite de 3. E aí eu coloquei os objetos na turma. E aí, ao tentar registrar um quarto objeto, espera-se que dê um erro nessa matrícula. Por quê? Porque se extrapolou o limite de vagas que a turma tinha. Então esse teste aqui, ele para passar, ele passaria tendo como resultado esperado um não foi matriculado, né? O terceiro teste, como está até registrado aqui, que para um aluno ser aprovado na disciplina, ele tem que ter uma média ponderada com esses pesos aqui maior ou igual a 7. Aí ele seria aprovado. E seria reprovado com uma média menor ou igual a 7. Não, seria reprovado com uma média menor que 7. Aí aqui o caso de teste os dois casos de teste, né, do aluno. Eu instancio um aluno. E aí aqui eu tenho dois arrays, um array de notas e um array de pesos das notas, para passar dinamicamente. Aí esse método aqui que calcula a média ponderada do objeto do aluno, ele vai receber as notas e vai receber os pesos. E nesse caso, com essas notas, um 10, um 3 e um 10, com esses pesos, ele conseguiria passar. Isso aqui dá uma média maior do que 7. Isso aqui deveria dar aprovado. E aqui embaixo o último caso, que é um caso de aluno reprovado. Como seria esse caso? O instanciamento do aluno, aqui as notas e os pesos, e veja que aqui são notas baixas, aqui nota um 3 e um 3 essas partes de peso alto. Isso aqui é para dar menos que 7, então isso aqui é para dar reprovado. Aí eu vou rodar aqui os testes para mostrar. Abrir aqui o terminal do VS Code. Aí, como isso aqui já está configurado para o padrão do Jest, eu apenas criei aqui na mesma estrutura que a professora tinha colocado no GitHub, né? Pasta src, criei aqui uma pasta chamada class, né, para representar a classe, a turma. E aqui dentro vai tudo. Por quê? Porque quando eu der um npx aqui Jest, ele vai conseguir ler esse arquivo classdiscipline.test.js. Quando eu der esse npx Jest, ele vai conseguir ler os arquivos. Beleza, deu erro aqui. E era para dar mesmo, porque esses testes aqui, nenhum deles está passando. Por quê? Porque isso aqui não foi implementado ainda. Esses testes foram usados de maneira para moldar como eu vou implementar. Como estão em describes diferentes, ele coloca aqui como uma organização semelhante a pastas. Aquele texto que eu coloquei no describe aqui, do primeiro, né, teste de matrícula, é o textozinho que vem aqui. E o segundo texto aqui do outro describe, testes do cálculo de média, né, e tal, ele vem aqui, ficou bem organizado. E pronto, os testes eles não passaram, como era esperado. E aí o que eu faria para os testes passar? Como eu não gravei todo o processo de construção aqui do código em tempo real, porque eu não estava com um dispositivo possível, né, antes para gravar, eu vou mostrar agora. Tem o código aqui salvo nesses arquivos txt, e eu vou transferir o código aqui para o VS Code. Aqui o student.js, aqui o student.js, e aqui o class discipline. Aqui está aqui class.txt. E aí eu vou mostrar o que foi feito para resolver os problemas encontrados com os casos de uso e assim fazer os testes passarem. Vamos ao primeiro teste novamente. Lembrando que antes, todos os testes não passaram porque eu não havia deixado implementado nada. Era esperado que os testes eles não passassem. Ele já deu logo erro logo
no momento de instância do objeto, né, já deu logo o erro dizendo que o student is not a constructor, né, não tinha construtor, porque o construtor está feito só agora que está construída a classe com seus métodos. Aí bem, vamos ao primeiro caso de uso. Teste de matrículas na turma. Isso aqui é um caso de uso que uma matrícula foi efetuada com sucesso. Vamos aqui ao class discipline. Como eu fiz para fazer a matrícula ela ser efetuada com sucesso? Tem uma modificaçãozinha aqui rápida no código. Aqui o objeto é construído, onde ele instancia uma rede de estudantes e um limite para a turma. O método registration ele recebe um estudante como parâmetro. Porém, antes de tudo ele vê o limite é maior do que zero. Caso o limite seja maior do que zero, ele instancia, pega o objeto, né, e faz uma inserção, na verdade, não uma instância, ele faz uma inserção no array de students e faz uma diminuição aqui em 1 no limite e dá um retorno com um string, matricular com sucesso. Caso o limite já seja 0 ou menor, ele vai dizer que não foi matriculado, né, a turma não tem vagas. Aí aqui no teste é colocado apenas um estudante em uma turma com limite de 20. Então, obviamente, ao fazer o registro de um estudante em uma turma com limite de 20, vai resultar matriculado com sucesso. Esse teste vai passar. Aí o que foi feito para o segundo teste passar? Como eu disse antes, né, foram instanciados 4 estudantes para inserção na turma, mas uma turma apenas com 3 vagas. Como a turma só tinha 3 vagas, o esperado é que realmente não seja matriculado, que dê a mensagem, não foi matriculado, a turma está sem vagas, porque o número de estudantes ele ultrapassou o limite da turma. E aí, ao ultrapassar o limite da turma, ele não vai permitir o registro. O terceiro teste foi do cálculo de média, né? O terceiro teste ele foi feito primeiro em uma média que dê aprovado, na média ponderada, e o quarto, né, que é uma média que não dá, né, que dá reprovado. São instanciados aqui os objetos. Vou passar mais uma vez aqui uma mudançazinha, que eu troquei a idade pelo ano do nascimento do estudante. O terceiro teste, ele vai dar acima vai dar aprovado. Por que ele vai dar aprovado? Porque eu vou passar notas altas, principalmente os 10 aqui no peso alto, e aí vai dar aprovado. Para dar reprovado, foram passadas como parâmetro notas baixas. O que foi feito no class discipline para isso passar? Do estudante, quer dizer. Aqui no estudante, ele é basicamente feito uma soma das notas com seus pesos, né? Nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso, e dividido pelo somatório dos pesos, aonde ao esse valor essa média ponderada dá maior do que 7, retorna um string aprovado, se não retorna um string reprovado. Todo o código vai ser colocado no GitHub, na verdade já está no GitHub, e eu vou deixar o GitHub na descrição do vídeo, o repositório, né? Então, pronto, isso aqui foi o que foi feito para os dois últimos testes passarem. Isso aqui é o que a implementação feita para os dois primeiros testes passarem. E agora eu vou executar novamente a suíte de testes com o mesmo comando npx jest. Toda a suíte de teste passou. Todos os dois describes aqui, todos os testes passaram. E pronto, com isso foi feito essa demonstração inicial no trabalho do uso do TDD para a implementação de regras de negócio e de modelos, de modo que se evite implementação de código desnecessário e outros problemas, né? Questão de confiabilidade do código, N questões. Então é isso, foi essa apresentação.